Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Renato Silva na área de novo e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos falando sobre ângulos formados por duas retas paralelas e uma reta transversal. E qual é o tipo de ângulo que a gente vai falar hoje? Ângulos colaterais internos. Então vamos lá pegar o bizu. Cuidado para não confundir os ângulos colaterais com os ângulos correspondentes, tá bom? Os ângulos colaterais, eles também vão estar do mesmo lado da transversal, tá vendo, ó? Lado direito, certo? Só que qual é o bizu? Os dois ângulos agora vão estar dentro da região interna, tá vendo aqui, ó? Região interna em relação às paralelas, tá vendo aqui, ó? Eles estão dentro das paralelas, então são ângulos colaterais internos. E qual é a relação agora? Então eu chamei aqui, isso aqui está parecendo um A, gente, mas é um D, tá bom? Porque ficou um pouquinho apertado aqui. Então eu chamei esse ângulo aqui de ângulo D e o outro ângulo de ângulo E. E qual é a relação de ângulos colaterais internos? A soma desses dois ângulos, ó, a soma dos dois ângulos tem que ser 180 graus. Tranquilo? E aí, então, nós vamos lá. Então, vamos imaginar que no seu exercício veio aqui essa relação, esse exemplo aqui no exemplo 1, e ele está dizendo que o ângulo mede 70 graus e ele quer saber quanto que é o ângulo D que está representado pela letra X. Ora, então a gente dá para fazer pensando, né? Então, ó, se a relação dos dois tem que dar 180, então eu vou escrever que o x mais o 70 tem que ser igual a 180 graus. Então, o que a gente vai fazer aqui? É só você subtrair, né, o 180 do 70, mas vamos fazer bonitinho aqui como é que fica. Então aqui fica assim, né? Fica o x vai ser igual a 180 graus menos 70 graus. Então, o x vai ser igual a 110 graus, certo? Porque a soma deles dois tem que ser 180 graus. Tranquilo? Show de bola! Morreu Maria Preá e seu Antônio ficou viúvo. Tranquilo, turma? Então, vamos para o exemplo 2. Chegando aqui para a gente o exemplo 2. Então, vamos lá. O exemplo 2 a gente já trabalhou mais um pouquinho. Então, olha só. Ah, outro detalhe que eu gosto, não sei se vocês perceberam, né? O exemplo 2 eu troquei o lado dos ângulos colaterais. Olha só. E agora dá para vocês verem aí de boa, né? Ó, estão do lado esquerdo. Para quê? Para que vocês possam entender que essa relação, né, esses ângulos eles podem vir do lado direito, né, ou do lado esquerdo. Lá no exemplo 1, os ângulos estavam do lado direito. Agora estão do lado esquerdo e, novamente, olha só, os ângulos eles estão dentro na região interna da paralela. Por isso que são chamados de ângulos colaterais, estão do mesmo lado. Vamos falar assim de uma forma grosseira do lado lateral, da reta transversal e da região interna. Só que agora o caldo engrossou um pouquinho. O que ele está dizendo para a gente? Que eu chamei esse ângulo aqui de ângulo G, que vale x mais 20, e esse ângulo H chamei de 3x. Qual é a relação entre eles dois? Que o ângulo G mais o ângulo H tem que ser 180 graus. Então a gente vai fazer o espelho da questão. Olha só, isso aqui eu chamo de espelho para facilitar. É você tirar do desenho as informações lateral que você coloca na lateral e você vai trabalhando com as informações que são dadas para você. Olha só. Quanto que vale o ângulo G de acordo com a imagem? X mais 20. Aqui, ó, x mais 20. Quanto que vale o ângulo H? 3x, tá vendo? Então, você já tirou o espelho. Então, vamos imaginar, né, que o seu professor, lá no seu exercício, chegou a essa seguinte situação e uma perguntinha para você. Quanto que vale o x? E quanto que vale o ângulo H? Professor, de novo, por que você está perguntando o H? Então, olha só, porque quando a gente descobre o valor de um ângulo, a gente descobre o outro também, tá bom? Só que aqui eu poderia ter perguntado
qual seria o ângulo G ou o ângulo H, não importa. Então vamos trabalhar na questão. Então qual é a relação aqui, meus queridos? Então olha só. Então a gente vai aplicar a relação que o ângulo G mais o H tem que ser 180. Então olha só. O G ele vale. Então vamos começar com o H aqui, que eu gosto sempre de começar quem tem o maior coeficiente, ó. Então vamos escrever 3x, que é o H, mais o G, que é x mais 20 graus, tá bom? Tem que ser igual a 180 graus. Essa é a relação que está sendo escrita aqui em cima, tranquilo? Agora a gente vai trabalhar isso. Olha só, queridos, para quem tem dúvida nessa soma quando tem letra, entenda, querido, você está somando apenas o coeficiente. Aqui é 3, aqui você não está enxergando nenhum número, é porque é 1. Então eu te pergunto, quanto que é 3 mais 1? 4. 4 o quê? 4x. Mais 20 graus é igual a 180 graus. Tranquilo? Agora presta atenção. A gente precisa encontrar o valor de x. Tá vendo aqui, ó? Para encontrar esse x, a gente precisa eliminar esse 4 e precisa eliminar esse 20. Como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai eliminar esse 20. E eu costumo ensinar para os meus alunos da seguinte maneira. Você escreve o que você já tem, ó. Você vai escrever 4x mais 20. E para eliminar esse mais 20, você vai colocar o oposto. Menos 20 graus igual a 180. Só que tem um detalhe. Lembra já que eu já falei em outras aulas? O que você faz de um lado, você faz do outro. Então, se aqui a gente colocou menos 20, você vai colocar menos 20 do outro lado também, para deixar a equação balanceada. Olha o que acontece. Então, aqui, ó, se eu tenho mais 20 com menos 20, isso aqui se anula. Vai sobrar quem? Vou até trocar a cor do pincel. Ó. Sobrou apenas o 4x. Igual, aí aqui na frente você tem essa continha para fazer. 180 menos 20, 160. Observe, ó. Aqui em cima a gente tinha 4x mais 20. Agora aqui eu só tenho um 4x. Cadê o 20? A gente eliminou porque a gente quer chegar somente no x. Ele tem que ficar assim, ó, sozinho. Agora, isso aqui é uma multiplicação. Como é que a gente vai eliminar esse 4? Então a gente vai eliminar esse 4 da seguinte maneira. Como isso aqui é uma multiplicação, você vai dividir, e o traço aqui é divisão, e você vai dividir pelo número que está perto do x, que é o 4. E você tem que fazer isso nos dois lados. Quando eu pego o 4 e divido por 4, olha só, isso se anula e sobra exatamente o x onde eu quero chegar. Tá vendo? 4 dividido por 4 é 1, então fica 1x. Lembrando que esse 1 aqui ele é facultativo, você pode colocar ou não. Aí você olha para o outro lado. Para quem tem dificuldade em divisão, olha só o bizu. Quando você vai dividir dois números que um deles tem 0, olha a mágica acontecendo. Esconde o 0. Ficou 16. Quanto que é 16 dividido para 4? 4. Só que não tinha um 0 escondido? Achei. Traz ele para a resposta. 40 graus. Ou seja, meus queridos, o valor de x é 40 graus. Aí tem a outra pergunta. Se você já sabe que o x é 40 graus, quanto que mede o h? Então, a gente vai vir para cá. Então, o h, quanto é que vale o h? O h, certo? Ele é igual a 3x. Lembrando que isso aqui é uma multiplicação. Então, o ângulo H será 3 vezes o valor do x que a gente acabou de encontrar, que é 40. E 3. E na multiplicação também, para não perder tempo com isso. Ah, professor, não sei fazer 3 vezes 40. Esconde o 0. Escondeu o 0? Quanto que é? 3 vezes 4. 3 vezes 4 são 12. Só que não tem um 0, jogou para lá, 120. Então, o H é 120, tranquilo? Se o H é 120, certo? Não sei se vai dar para fazer aqui, mas olha só, se o H é 120, quanto é que vai ser o G? O G vai ser o X mais 20. Mas quanto é o X? Não é 40?
40 mais x, ou melhor, 40 mais 20, tem que dar 60 graus. Então, o G vale 60 graus e o H vale 120. Qual é a relação, queridos? O G mais o H tem que dar 180. 60 mais 20, 180. Então, isso é a prova de que o nosso raciocínio está correto. Um abraço e até a próxima aula. Show!